Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nos últimos 3 meses ouvimos-lo a si e à Ministra das Finanças repetir várias vezes que nem um cêntimo dos contribuintes seria gasto com o BES. Logo a seguir a ser apresentada a solução pelo Banco de Portugal, o Primeiro-Ministro, ainda há banhos na manta rota, dizia: não vai voltar a repetir-se serem os contribuintes a serem chamados à responsabilidade por problemas que não foram criados por eles. E estas afirmações repetiram-se ao longo de 3 meses. Há 2 dias, o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra das Finanças reconhecem, afinal, que o buraco do BES terá custos para os contribuintes, que os contribuintes vão ser chamados a pagar por um erro que não foi seu. Diz que tal acontecerá através da Caixa Geral de Depósitos. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, entendamos-nos, a Caixa Geral de Depósitos não passou a ser um banco público nos últimos 3 meses. E a Caixa Geral de Depósitos está implicada na solução desde o início. Sr. Primeiro-Ministro, repare que o Bloco de Esquerda não estranha que a solução implica perdas para os contribuintes. Afirmámo-lo desde o primeiro momento. O Fundo de Resolução é dinheiro do imposto, logo erário público, foi alavancado e como? Com dívida pública. A Caixa Geral de Depósitos fica com a fatia de leão das perdas e é um banco público. Mas não foi isso que andou a dizer aos portugueses, pois não, Sr. Primeiro-Ministro? Eu bem sei que não lhe vou perguntar pela sua palavra, o irrita muito e não sabe responder. Mas pergunto-lhe se não acha que os portugueses merecem uma explicação para esta volta de 180 graus do seu governo. Afinal, o que é que mudou? Como é que passámos de nem um cêntimo dos contribuintes para, afinal, são os contribuintes a pagar? Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins, eu reafirmo aquilo que disse quando me pronunciei sobre a questão do processo de resolução do BES. Este processo de resolução não é equiparável a qualquer outro processo que tenha ocorrido no passado na banca portuguesa com intervenção pública. O facto do Estado não ter nem feito uma recapitalização do banco, nem ter assumido com o dinheiro dos contribuintes a capitalização do novo banco, implica que não há nenhuma consequência direta para os contribuintes portugueses. E quero insistir neste ponto porque me parece ser um ponto importante. Nós temos uma solução que é, do nosso ponto de vista, a que melhor protege o interesse dos contribuintes. Temos, evidentemente, um fundo de resolução que responsabilizar-se-á pelo resultado da operação de alienação do novo banco. E nós sabemos que, quando esse processo de alienação se efetivar, haverá com certeza uma comparação entre o valor de capitalização que foi assumido pelo Fundo de Resolução e o resultado dessa operação. Não vou especular sobre o resultado de uma operação que não teve lugar. O que disse esta semana, e a Sra. Ministra das Finanças também, é uma coisa que é óbvia. Se existir, em termos teóricos, uma divergência que seja negativa, essa divergência não poderá deixar de ser colmatada pelo Fundo de Resolução, isto é, pelo sistema bancário. E é muito importante repetir, em primeiro lugar, que essa é hoje a solução que está prefigurada na Diretiva sobre Resolução Bancária, mas é também a solução pela qual Portugal se bateu. Portanto, não estamos aqui a lavar as mãos do processo e a dizer não, foi assim porque essa era a regra europeia e tivemos de a seguir. Não, essa era a regra europeia que vigorou a partir do início deste ano, mas nós também nos batemos no plano europeu para que fosse assim. Quer dizer, para que nestas situações não tivesse de haver uma intervenção direta com dinheiro dos contribuintes, portanto com dinheiro do Estado, cujas perdas, como no passado aconteceu, tivessem de ser assacadas ao Estado e aos contribuintes. E eu volto a enfatizar isto, Sra. Deputada. Claro que se houver, do ponto de vista
da participação dos bancos no Fundo de Resolução, da chamada indústria, perdas que tenham de ser acomodadas. No resultado da operação, e eu não vou, insisto, especular sobre o resultado dessa operação que não teve lugar, mas se perdas vierem a existir, essas perdas terão de ser suportadas pelo sistema financeiro. É conhecido que o Estado detém um banco que é o maior banco português. E se essas perdas, em teoria, vierem a ocorrer, também se repercutirão na Caixa Geral de Depósitos, com certeza. Pode a Caixa Geral de Depósitos poder acomodar essas perdas ou não. A Caixa Geral de Depósitos já acomodou perdas passadas, em função de decisões passadas que tomou, não de decisões que este Governo lhe tenha imposto. Mas sabemos que tem havido prejuízos que vêm sendo reconhecidos pela Caixa Geral de Depósitos todos os anos em função de decisões que foram tomadas no passado. E isso tem, com certeza, reflexos indiretos para o acionista da Caixa, que é o Estado, mas creio que isso não contradiz a hipótese da senhora deputada, na medida em que o Bloco de Esquerda tem vindo a fazer uma campanha pública relativamente à necessidade de haver uma maior responsabilização política das decisões do sistema financeiro que não devem caber aos banqueiros e aos bancos. Pelo menos foi isso que eu percebi. E uma vez que o Bloco de Esquerda não está sozinho, quando nesta Câmara diz que o que era preciso era termos mais instituições públicas a lidar nestas matérias, provavelmente o que o Bloco de Esquerda estaria a sugerir é que essa exposição indireta ainda pudesse ser maior se o Estado tivesse de intervir diretamente. Portanto, confesso, não entendo muito bem a objeção que a senhora deputada faz. Muito obrigado. Muito obrigada. Senhora deputada Catarina Martins, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro tenta reescrever as suas próprias palavras, mas resumindo o que disse é assim: em agosto nem um cêntimo dos contribuintes para o BES. Hoje os contribuintes vão pagar o BES. E sabe, Sr. Primeiro-Ministro, não é original nem é uma nova política. Em 6 anos, 6 vezes os contribuintes portugueses foram chamados a limpar 6 bancos privados e o dinheiro público foi sempre usado para o lucro da banca privada. E sim, é por isso que o Bloco de Esquerda diz que chega do dinheiro público a pagar os desmandos privados e que os bancos são demasiadamente importantes para continuarem a ser joguetes nas mãos de banqueiros que claramente não os sabem gerir e recorrem sempre ao dinheiro público. Quem paga manda, se o Estado paga, o Estado tem de mandar. Sr. Primeiro-Ministro, não mudou nada. O que mudou nestes 3 meses foi perceber-se o buraco que aí vem e a venda cada vez mais próxima, e o Sr. Primeiro-Ministro espera agora que os portugueses se esqueçam da história que lhes vendeu este verão. Eu cito as suas próprias palavras sobre o que o Governo está a fazer. Explicou-o bem no Pontal: varrer para baixo do tapete, fazer de conta e usar o dinheiro dos contribuintes para pagar a falta de ética, de escrúpulo. Não tenho nada a acrescentar às suas próprias palavras. Sr. Primeiro-Ministro, não poderemos passar este debate sem falar de educação. Há 2.000 professores por serem colocados, milhares e milhares de alunos ainda sem aulas. Estamos a um mês depois do início do ano letivo. Nuno Crato chegou ao Ministério da Educação qual professor Pardal da Walt Disney e desatou a fazer experiências com a vida das pessoas. Acabou com o programa de matemática sem nenhum teste, sendo ele o que tinha melhores resultados a nível internacional. Há 3 anos que em Portugal não há formação para adultos, pôs as universidades e os centros de investigação sem capacidade, tem escolas em contentores enquanto paga obras, contentores e processos judiciais que vai perdendo, e não houve um único processo de colocação de professores que tivesse corrido bem até agora. O Ministério da Educação é a imagem que Nuno Crato tentava projetar na escola pública quando ainda não estava no Governo. Facilitismo, falta de rigor, nivelamento por baixo. É preciso recuar a Santana Lopes para encontrarmos um ano letivo que tenha começado tão mal. E, Sr. Primeiro-Ministro, 3 semanas depois dos pedidos de desculpa, os problemas mantêm-se e, ao que tudo indica, manter-se-ão. Na educação como na justiça, e da justiça também tem de falar hoje. Porque há várias semanas
que o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra da Justiça não respondem às perguntas que eu lhe fiz, que fez a deputada Cecília Honório, sobre o que se está a passar. 2 milhões de processos parados, trabalhadores à espera de indemnizações, crianças à espera de pensão de alimentos, negócios que não se fazem. Quanto é que isto está a custar ao país e quando é que teremos tribunais a funcionar? Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins, creio que as explicações que aqui recordou são, no contexto em que foram preferidas, muito explícitas. Não estamos a varrer para baixo do tapete, não estamos a disfarçar, não estamos a alimentar problemas para o futuro, é exatamente ao contrário. E a resolução que foi feita do BES e a criação do novo banco foi o primeiro passo para que isso fosse feito. E volto a reafirmar, Sra. Deputada, não é o dinheiro dos contribuintes que está a financiar a resolução do novo banco e, portanto, do Banco Espírito Santo. Segundo, diz a Sra. Deputada, no retrato que traçou da escola pública, que campeia a falta de rigor, o facilitismo. Não é, Sra. Deputada, é ao contrário. Nós procurámos, durante estes 3 anos, aumentar o grau de exigência do sistema educativo. Por essa razão é que reintroduzimos provas de avaliação e introduzimos mesmo de novo provas de avaliação que não existiam, que nos permitem hoje ter uma noção mais rigorosa, não apenas do desempenho do sistema educativo no seu todo, mas também colocar, relativamente aos próprios estudantes, um grau de exigência na aprendizagem que não existia antes. É ao contrário, Sra. Deputada. A Sra. Deputada aponta, no entanto, o problema da colocação dos professores. Eu não fugi nunca a essa questão. Queira concluir, Sr. Primeiro-Ministro. Eu vou concluir, Sra. Presidente. O Governo está a fazer tudo o que está ao seu alcance, tendo reconhecido um erro num processo de concurso que teve lugar para, em primeiro lugar, assegurar, na medida das suas possibilidades e da lei, que todos os alunos e professores envolvidos no processo sejam o menos prejudicados possível e, em segundo lugar, normalizar essa situação que, quero aqui insistir, abrangeu menos de 2% dos professores das escolas portuguesas. Menos de 2%, Sra. Deputada. E, nesta altura, estarão cerca de 150 professores, entre 110 mil, 150 professores que ainda não sabem qual é a sua colocação final. Portanto, Sra. Deputada, parece-me muito bem que seja apontada a falha concursal que o Governo reconheceu, mas espero que a Sra. Deputada reconheça também os esforços que corajosamente o Sr. Ministro tem vindo a fazer para corrigir essa situação. Sra. Deputada Catarina Martins, ainda dispõe de tempo, embora pouco, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, jogos de semântica não o ilibam da responsabilidade nem alteram a realidade. Consequências diretas ou indiretas, o que o Sr. Primeiro-Ministro reconhece é que são os contribuintes a pagar o buraco do BES, como já fizeram com todos os outros bancos, e isso é inaceitável e é ao contrário de tudo o que disse. E, Sr. Primeiro-Ministro, aconselho a dedicar mais atenção à educação. Não faltam 150 professores. 150 foram os erros na colocação. Faltam quase 2.000 professores nas escolas. Há milhares e milhares de alunos sem professores. E, Sr. Primeiro-Ministro, teremos certamente a oportunidade para debater isto com muito mais profundidade no Orçamento do Estado. Mas um Governo que põe os contribuintes a pagar os desmandos da banca, como sempre, e que faz a escola pública, a justiça, a saúde, tudo o que importa à vida real das pessoas funcionar cada vez pior. E depois tem como notícia para apresentar que talvez o IRC baixo, quando o IRS nunca foi tão alto, mostra bem um rosto de um Governo em que para a finança tudo, para quem vive neste país, tudo cada vez pior.